agora. Então, boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês nessa noite, no Viana. O Viana que é essa nossa casa que sempre nos convida ao estudo e ao trabalho, não é? Sempre. Então, eu agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui prestando um serviço, né? Tentando, pelo menos. E antes de começar, eu queria contar uma historinha para vocês. Quando me chamaram para estar aqui hoje, eu comecei a pensar sobre o que eu poderia trazer, né? O que eu poderia falar com vocês hoje. E Francisco de Assis era um desses temas. Mas eu fiquei pensando, será realmente que eu devo trazer esse tema? E eu não conseguia me decidir. E o tempo foi passando, obrigada. O tempo foi passando e um belo dia eu, conversando com os meus botões, falei em voz alta, né? Pensei em voz alta e disse mais ou menos assim: será que realmente eu devo trazer esse tema, não é? Falar sobre Francisco, porque Francisco não precisa que logo eu vá falar sobre ele, não é? E sabe aquela voz interior que vem, que a gente consegue acessar de vez em quando a gente acalma o coração, silencia? Obrigada, André. Acalma o coração e silencia um pouquinho. E essa voz chegou para mim mais ou menos assim: Francisco não precisa que você fale sobre ele. É você quem precisa falar sobre Francisco. E a partir daí eu silenciei, ponderei e, de fato, decidi pela escolha do tema. E alguns biógrafos dizem que falar sobre Francisco é um grande desafio. E eu estou aqui para corroborar com isso, viu? Porque falar sobre um ser que é tão indiscutivelmente iluminado, tão pacífico, tão consolador, tão generoso, tão desprendido, não é tarefa muito fácil. Então, a ideia aqui é que a gente fale, como Eva mesmo disse, né? Que a gente veja Francisco como um amigo nosso, né? E todos nós aqui já tivemos, ou acredito eu que muitos de nós, já tivemos aquele amigo que precisou se distanciar por algum motivo. E os amigos que aqui ficaram se reúnem de vez em quando, né? E conversam um pouquinho sobre as experiências que viveram com esse amigo, aquilo que aprenderam, não é? Então, é com essa mentalidade, é com essa quase informalidade que nós temos quando estamos entre amigos que a gente vai tentar lembrar dele hoje. E lembrando que não é aqui uma tentativa de dar uma biografia sobre Francisco, não. A ideia aqui é que a gente destaque alguns momentos da vida de Francisco e façamos algumas reflexões simples sobre eles, ok? Então, para começo de conversa, a gente pode imaginar que nessa roda de amigos existe alguém que não conhece Francisco, não é? Então, a pergunta que essa pessoa provavelmente faria é: mas quem é esse Francisco de Assis que vocês tanto falam, né? Então, a gente poderia dizer que Francisco, na história, foi um rapaz nascido na Idade Média, na Itália, na região da Úmbria, na cidade de Assis, filho de uma família bastante abastada para a sua época. O pai era comerciante de tecidos finos, né? Então, a gente pode imaginar o quão conhecidos, o quão populares eles deveriam ser naquela região. Mas acontece que Francisco, ele não cabe mais dentro da história. E por que eu digo isso? Porque Francisco agora ele já é um conceito que é atemporal. Ou seja, Francisco ele não morre, Francisco não acaba, não é? Mais de 800 anos já se passaram e a gente está aqui hoje falando sobre ele, não é? Então, Francisco ele é um fenômeno, tanto na história quanto na espiritualidade também. E para falar sobre Francisco, eu me baseei nessa leitura maravilhosa que eu fiz desse livro chamado Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. Quem não leu, por favor, se presenteie, porque é uma leitura lindíssima, comovente até em muitos momentos, e que ela precisa ser difundida. E usando essa leitura como base, a gente vai começar abordando o nascimento de Francisco, né? Então, Francisco, que já
estreou no mundo como Francisco, né? Vale salientar nessa encarnação, nessa reencarnação como Francisco, de uma maneira bastante inusitada. Então, conta-se que a sua mãe estava ali em trabalho de parto já há muitas horas, sofrendo muito, tentando fazer de tudo para que Francisco viesse à luz, e nada acontecia. Francisco não nascia. E o tempo foi passando, aquilo foi ficando cada vez mais preocupante, não é? Até que, num dado momento, alguém chegou àquela casa e bateu a porta. E alguém da casa foi atender. E essa pessoa, ao abrir a porta, ela constatou que ali se encontrava um peregrino, alguém que era completamente desconhecido para aquela família. Mas acontece que aquele peregrino trazia uma mensagem, trazia um recado. E vejam só o que ele disse. Ele disse assim: diga à senhora Bernardone, ou seja, a mãe de Francisco, não é, que a criança somente nascerá no estábulo. E da mesma forma como esse homem veio, ele também se foi, não é? E eu fico imaginando a reação das pessoas em casa naquele momento, dizendo assim umas com as outras: mas no estábulo? Gente, que loucura é essa? Então a gente vai tirar a senhora Bernardone, não é, nesse momento tão complicado, e vamos conduzi-la para o estábulo. Não faz o menor sentido, de jeito nenhum. Mas acontece que as horas foram se passando. Aquele sofrimento não cessava, Francisco não nascia. E então alguém tomou a sábia decisão de levar a mãe de Francisco até o tal do estábulo. E chegando lá, o que foi que aconteceu? Quem consegue adivinhar? Isso aí. Francisco facilmente, finalmente, nasceu, né? Então, se a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre algumas passagens da vida de Francisco e tentarmos fazer, não é, algumas reflexões simples sobre elas, o que é que a gente pode pensar sobre esse nascimento? A gente pode pensar, por exemplo, o quão simbólico esse nascimento é. Porque pensemos juntos, né? Pensemos comigo aqui. Alguém que tinha a possibilidade de nascer em berço de ouro, literalmente, opta por nascer num estábulo, junto ao feno, junto aos animais que ele tanto iria amar um dia. Assim como aconteceu com o nosso Mestre Jesus, não é? Então, é como se Francisco, vamos imaginar, é como se Francisco enviasse um recado para ele mesmo acessar no futuro. É como se ele dissesse assim: olha, você que agora vai se chamar Francisco, lembre-se, é junto à natureza, é junto à simplicidade, é junto a esses que são considerados menores, que deixarás as maiores mensagens no mundo espelhadas no Evangelho do Cristo. Nós podemos pensar assim, não é? E nesse livro lindo que eu li, o autor também faz um comentário sobre o quão simbólico esse nascimento é. E ele diz, mais ou menos assim, que eu vou ler para vocês: um dia, todos nós visitaremos nosso estábulo, nosso lugar de nascimento e encontro com nós mesmos. Conheceremos nossas fragilidades, nossa humanidade. Nos despiremos de nosso orgulho e ilusões. E ali iremos nos convencer, como diz Paulo, que ainda que falemos a língua dos anjos, sem amor, nada seríamos. Então, quando o autor fala sobre esse estábulo, ele está aí simbolizando o nosso eu interior, não é? Aquele lugarzinho nosso que está ali bem escondidinho dentro da gente, do qual a gente foge tanto. E que um dia a gente vai, inevitavelmente, lançar luz sobre esse lugarzinho, sobre essas sombras. E é só a partir daí que a gente vai buscar evoluir, crescer, não é? Ampliar os nossos entendimentos e também a nossa capacidade de amar. E falando em amor, a vida de Francisco foi amor do começo ao fim.
E amor não é só aquela ideia romântica que a gente tem dos filmes, né, do Netflix, das séries, das músicas. Também. Mas amor é, antes de mais nada, o bem sendo colocado em movimento, em prática, em ação, em realização. Então, é o amor que nós temos pelas pessoas que fazem parte da nossa caminhada. É o amor pela natureza, pelos animais, não é? Então, vendo esse comentário do autor, a gente também pode imaginar que Francisco nos envia um recado também. É como se Francisco nos dissesse assim: olha, do que é que me vale nascer nesse tal berço de ouro, falar essa língua dos anjos, se o que mais importa na vida, dinheiro nenhum pode comprar? Que é o quê? Quem adivinha? Amor, não é? Acontece que a trajetória de Francisco na trilha desse amor estava ali apenas começando, não é? Ali ainda era o nascimento de Francisco, não é? Então, a partir daí, o tempo foi passando, Francisco foi crescendo, se desenvolvendo, se transformou num jovem rapaz muito popular na sua região, viveu a juventude do seu tempo, adorava dançar, cantar, dar festas, oferecer jantares. Ele era muito acolhedor. E, paralelo a isso, ele também trabalhava na loja do seu pai, vendendo tecidos finos. E conta-se também que ele era melhor vendedor do que o pai, porque ele era muito carismático, muito comunicativo, muito charmoso, não é? Então, ele conseguia fazer mais vendas do que o pai, inclusive. E em um desses dias de trabalho, ele está ali atendendo alguns clientes que foram em busca desses tecidos finos. E a gente pode imaginar o seguinte: se tecidos finos ainda são caros hoje em dia, imaginemos então naquela época. Acho que não era todo mundo que tinha condições de obtê-los, não é? Então, ele está ali atendendo aqueles clientes, prestes a fechar aquela venda, e o que é que acontece? Chega ali um visitante inesperado. E esse visitante é um mendigo. E esse mendigo adentra a loja do pai dele, sujo, mal vestido, com os olhos voltados para Francisco, com as mãos estendidas na direção de Francisco, e diz o quê? Memorizem essa frase. Uma ajuda, pelo amor de Deus. E como é que Francisco reage, minha gente? Alguém sabe? Francisco reagiu com muita raiva. E naquele momento de raiva, Francisco ordenou que aquele homem se retirasse da loja do seu pai. Sim. E o humilhado, o pobre do mendigo, foi embora, não tinha o que fazer, não é? Depois de alguns momentos, Francisco começa a refletir sobre o que ele tinha feito. E aquilo começou a corroer Francisco por dentro. E ele precisava fazer alguma coisa para aliviar aquela dor que ele estava sentindo. E o que foi que ele fez? Ele sacou de alguns tecidos finos da loja do pai e saiu em busca desse homem. Detalhe que o livro conta que ele não sai andando, não, ele sai correndo. E ao encontrar esse homem, ele o presenteia com esses tecidos finos e, não satisfeito, ainda tira algumas moedas do bolso e entrega para ele. Então, nesse momento, Francisco não tem ainda despertado dentro dele aquele sentimento, aquele senso de amor universal, né, de fraternidade, que é o que traria todo sentido à sua vida no futuro. Ali ainda era o início da caminhada dele, não é? E a gente pode trazer esse momento da vida de Francisco para a nossa vida, e a gente pode se perguntar assim: quantas vezes nós também já não agimos assim, de certa maneira, não é? Nos afastando de quem nos causa problemas e nos aproximando de quem nos beneficia. É até natural. Mas a gente esquece muitas vezes que esses sofredores que se aproximam de nós
também tem as suas lições para nos ensinar. E quando eu falo de sofredores, eu não me refiro apenas a esses que estão nas ruas, sem moradia, em insegurança alimentar, no abandono. Eu me refiro também aos sofredores que convivem conosco, no nosso dia a dia, né? Aqueles que sofrem na nossa família, entre os nossos amigos, não é? Os nossos colegas de trabalho, nós mesmos que sofremos também. Nós que sofremos com traumas, com fobias, com depressão, com ansiedade, não é? São tantas as dores que podemos trazer nas nossas almas. E a gente pode muitas vezes se perguntar, eu me pergunto muitas vezes, mas meu Deus, já não me basta, não é? Eu ter que lidar com os meus problemas, as minhas inseguranças, as minhas dificuldades. Eu ainda vou ter que lidar com os outros também. Qual é a resposta que Deus me dá? Vou, não é? Vou. Deus nos envia para eles e os envia para nós para que juntos a gente consiga ajustar as nossas diferenças, não é? Lapidar os nossos corações de pedra muitas vezes. E fazendo um comentário sobre esse momento da vida de Francisco, o autor escreve algo que eu resolvi compartilhar com vocês também. Ele diz assim: o egoísmo é a fonte dos nossos sofrimentos, pois a felicidade depende substancialmente da qualidade dos nossos relacionamentos. Então, o que é que entendemos? Que quando nós não nutrimos relacionamentos de qualidade, não é? Nós nos colocamos em situações muito complicadas muitas vezes. Sejam esses relacionamentos de que natureza forem, não é? Onde a gente vai encontrar muita competitividade, muita inveja, muito ciúme, muita tentativa de controlar o outro. Tudo aquilo que mina qualquer projeto pessoal de felicidade. E o autor também nos dá uma solução para isso, quando ele diz assim, que o amor surge como proposta de construção de uma felicidade que inclui o outro. Então, aí é quando nós nos colocamos em relacionamentos com mais empatia, com mais generosidade, não é? Quando estamos atentos às necessidades do outro e também às nossas. E Francisco aí, nesse movimento, já no início da caminhada, ele já estava aí buscando incluir esse outro. Ele já estava aí derrubando essas paredes que haviam entre ele e aquele homem. E naquele momento ele deu tudo o que ele podia ter dado de si, não é? E eu penso que talvez aquele momento tenha sido o primeiro momento que ele sentiu aquela alegria que só quem tem esses gestos de caridade, de generosidade, é capaz de entender, não é? Ele começou a entender ali que a felicidade, ela é muito mais um fruto de um bem que nós fazemos do que um fruto de um bem que nós recebemos. E a partir daí ele começa lentamente a despertar. E é o que a gente vai ver a partir de agora, nesse próximo momento, que a gente pode chamar de sinais do céu. Então, o que é que está acontecendo aqui? Francisco está aqui agora junto a mais de 300 homens. Todos estão aqui indo em direção às cruzadas. Quem se lembra aí das aulas de história? O que eram as cruzadas? Não é? Então, para a gente se lembrar, as cruzadas eram aquelas guerras entre aqueles que se diziam cristãos contra aqueles que não se diziam cristãos, os muçulmanos no caso, não é? Mas acontece que Francisco aqui, ele já está nesse processo de transformação, de inquietação interna, de burilamento. Ele já sentia que ali não era o lugar para ele estar. E o que é que acontece? Aquilo afeta tanto Francisco, mas tanto, que ele acaba passando mal. Cai do cavalo, literalmente, e desmaia.
E nesse desmaio, ele tem um sonho. Ou podemos chamar também de uma experiência espiritual, não é? Eu prefiro chamar assim. E nessa experiência, ele começa a ouvir uma voz. E essa voz começa a dialogar com Francisco. E esse diálogo se inicia assim. Vamos ler juntos? A voz começa perguntando assim: Francisco, quem julga que pode trazer um bem maior? Um senhor ou um servo? E Francisco responde: o Senhor. E a voz continua: então, por que deixas o Senhor para seguir o servo e o príncipe por seu subordinado? E Francisco pergunta mais uma vez: Senhor, o que queres que eu faça? E a voz finaliza dizendo: volta para a sua cidade e lá será dito o que deves fazer. Então, gente, aí era chegada a hora, era chegado o grande momento de Francisco se recolher, se retirar, voltar a visitar aquele estábulo lá do passado, aquele eu interior, para que ele pudesse aos poucos estreitar esses laços com a espiritualidade, para a partir dali ele estar preparado para acessar esses sinais do céu que ele tanto já buscava. E aí o que é que ele fez? Deu meia volta, retornou para Assis, deixou tudo para trás e, ao chegar lá, enfrentou muitas dificuldades, porque ele foi duramente criticado por todos que estavam ali, mas não sobrou ninguém, não é? Porque ter feito o que ele fez era considerado uma desonra. Então, ele era considerado um desertor. Mas ele estava convicto da sua decisão. E ele começa, a partir daí, a trilhar o seu caminho devagarinho. E ele começa a sentir aquela necessidade de introspecção, de buscar se isolar, silenciar. E o livro nos conta que ele passa a fazer preces diárias e começa também a meditar junto à natureza, para que ele pudesse, em algum momento, se afinizar com a espiritualidade maior. E esse grande momento que ele tanto buscava acessar, finalmente chega a sua hora de acontecer. E esse momento que a gente chama de uma grande guinada, acontece aqui. A gente também pode chamar de reconstrução, não é? E como é que ele acontece? Francisco, depois de todo esse início de processo de mudança, ele se encontra agora dentro de uma igreja, fora da cidade, abandonada, destruída pela ação do tempo, mas a igreja está em ruínas. Só Francisco para ir para lá, não é? E havia lá dentro um grande crucifixo. E ele, nessa necessidade de introspecção, ele adentra essa igreja e passa horas ali, fazendo preces, meditando, até que um dado momento ele começa a ouvir uma voz. E essa voz ele reconhece. E quando ele reconhece, ele entende que é a voz de Jesus. É Jesus quem está ali falando com Francisco naquele momento. E essa voz de Jesus diz o seguinte para Francisco: Francisco, conserta a minha casa, que, como vês, está toda em ruínas. Alguns livros trazem assim, gente: conserta a minha casa, reconstrói a minha igreja. Então, depende muito do livro que a gente vai ler, não é? Esse é conserta a minha casa. Mas o que acontece é que Francisco entende essa mensagem de maneira literal. E ele começa, de fato, a reconstruir aquela igreja, colocando tijolinho em cima de tijolinho. E é, mais uma vez, duramente criticado por todo mundo. Ninguém compreendia Francisco. Francisco se encontrava só. Mas minha mãe diz que o tempo é senhor da razão, não é?
E o tempo passou. E Francisco, aos poucos, ele começou a entender. Ele começou a, de fato, compreender o que aquelas palavras do Cristo queriam transmitir para ele. E ele passa a entender que a igreja que precisa ser reconstruída, não é? A casa que precisa ser consertada, não é a igreja física, não são os muros, mas são as pessoas. São os corações humanos que se aproximavam de Francisco, que precisavam ser restaurados, reconstruídos, consertados, purificados, não é? E a partir daí, dessa nova percepção que Francisco tem, é que ele começa a deitar o seu olhar para as pessoas à sua volta. E ele começa, pouco a pouco, a acolher aquelas pessoas cada vez mais. E o livro nos conta também que Francisco se percebe como um símbolo dessa igreja que está em ruínas, não é? Porque ele também entende que ele também já tem as suas rachaduras, já tem as suas dores. A gente precisa se lembrar que, uma vez mergulhado na carne, como todos nós, ele também precisou esquecer, não é? E ele precisou de um tempo para despertar, para acordar, para começar, de fato, a trilhar o seu caminho. E aí a gente se pergunta também, e nós? Temos as nossas rachaduras? Temos as nossas dores? E como temos, não é? Aquelas rachaduras, aquelas dores simbolizando ali nossas culpas, nossos remorsos, não é? Aqueles momentos que nós trazemos na lembrança que a gente pensa, nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria feito ou dito aquilo. Não é assim? Acontece com vocês também, não é? E o autor, sobre esse momento da vida de Francisco, também traz uma frase muito bonita e muito consoladora. Ele diz mais ou menos assim, eu não coloquei aqui, esqueci de colocar, mas ele diz mais ou menos assim, que a luz de Deus adentra os nossos corações através das nossas rachaduras, através das nossas dores, não é? E quando a gente pensa que a gente está ainda em um mundo de provas e expiações, onde a gente costuma despertar ou pelo amor ou pela dor, qual é o caminho mais comum, mais frequente? As dores, não é? As rachaduras. Elas nos ensinam também, nos trazem de volta muitas vezes. E usando a internet, outro dia eu encontrei uma frase que eu acho que simboliza muito o que o autor quer nos transmitir, comentando esse momento da vida de Francisco. E eu resolvi trazê-la também, para que a gente pudesse cada vez mais internalizar isso. Então, essa frase, que é desse Marco André Regis, não o conheço, mas agradeço desde já, diz assim: pelas fendas de nossas partes quebradas é que entra a luz. Não é lindo isso? E tem uma outra que diz assim também, que é através das nossas feridas que o remédio de Deus nos alcança. Então, Francisco nos exemplifica também em seus momentos de vivências mais difíceis, não é? De complicações, de superações. Francisco nos exemplifica também aquela frase de Paulo, quando Paulo diz assim: quando estou fraco, aí então sou forte. E essa força, ela foi se manifestando em Francisco cada vez mais a partir desse momento. E é o que a gente vai perceber nesse próximo momento que a gente vai abordar da vida de Francisco, que a gente chama de um grande encontro, não é? Então, o que é que acontece? Francisco aqui, ele está ainda de posse do seu cavalo, está cavalgando pelos arredores da cidade de Assis, quando ele se depara com um homem rancênico, que naquela época a gente chamaria de um homem leproso, não é? E o que é que acontece? Aquele homem olha para Francisco, se aproxima até certa distância, não é? Estende as suas mãos para Francisco, olha nos olhos dele e diz, olha a frase: uma ajuda
pelo amor de Deus. E agora, minha gente? A gente está vendo aí Francisco numa situação semelhante àquela do início, não é? Como é que Francisco vai reagir agora? Será que ele vai ordenar que o homem saia do seu caminho como ele fez antes? De forma alguma. As pessoas mudam, as pessoas evoluem, aprendem. Então, Francisco agora, ele age diferente. Então, ele para de cavalgar, tira algumas moedas do seu bolso e as atira em direção àquele homem. Mas, para surpresa de Francisco, o homem não se mexe, o homem não se move. O homem continua ali, de mãos estendidas, olhando para Francisco e dizendo, por favor, me ajude. E Francisco pensa, mas meu Deus, o que mais esse homem quer de mim? Não é? E naquele momento, Francisco, que até então estava evitando olhar nos olhos daquele homem, ele decide se prolongar naquele olhar. E quando os olhos de Francisco alcançam os olhos daquele homem, ele entende. Ele passa a compreender que o que de fato aquele homem quer, o que aquele homem precisa, não é algo que seja proveniente do medo de Francisco. Ele quer algo que seja dado de coração. E aí Francisco, em um momento de impulso, de rompante, salta do seu cavalo e se atira a um abraço naquele homem. E quando eu li isso, eu fiquei me perguntando, minha nossa, o que será que esse homem sentiu nesse momento? Dá para a gente imaginar, não é? O quão impactante, o quão transformador isso foi na vida daquele homem. Porque basta a gente se lembrar que naquela época, quando uma pessoa era diagnosticada com hanseníase, com lepra, a pessoa perdia tudo aquilo que lhe trazia identidade na vida, né? Para começo de conversa, a família fazia uma celebração fúnebre com a pessoa presente, e a partir dali, a pessoa era considerada morta perante toda a sociedade. E a pessoa era obrigada a se afastar da sua casa, da sua família, dos seus amigos, dos seus afazeres, da sua cidade, de tudo. Então, a pessoa era completamente proibida de se aproximar de quem quer que fosse, de falar uma palavra que fosse a pouca distância de ninguém. Então, dá para a gente imaginar o quão transformador, o quão forte aquilo foi para aquele homem. Não dá para a gente imaginar, não é? Aquele homem que estava ali condenado a uma solidão, a um isolamento, a um abandono. E o livro também nos conta que Francisco, ao abraçar esse homem, ele entende e percebe a lepra que ele também trazia no coração. Essa lepra aí que simboliza esse sentimento de separatividade, não é? Que Francisco buscava vencer. E o livro diz também que Francisco se sentiu tão feliz que era como ele estivesse transportado para o paraíso. Tamanha foi a sua alegria ao se perceber já capaz de um gesto tão acolhedor, tão compassivo, tão intenso como aquele. E é claro, gente, que ao falar isso, a gente não está aqui estimulando que ninguém saia por aí, ainda, infelizmente, em tempos de pandemia, abraçando todo mundo, não é? Se colocando em risco e colocando aqueles, principalmente os mais vulneráveis, em risco também. Não é isso. A ideia aqui é que a gente busque transcender um pouquinho, ir um pouquinho além na medida das nossas forças, não é? Então, se essa é a ideia, a gente pode se perguntar o seguinte: que causas nós estamos abraçando nas nossas vidas? Porque se a gente parar para pensar, nesse abraço que Francisco dá, né, se entrega para esse homem, ele está ali abraçando todas as causas sociais do seu tempo. Ele está ali abraçando, representados naquele homem, a fome, a miséria, a doença, a exclusão, o abandono, não é? Então, que causas nós estamos abraçando também? Que socorro, que ajuda
a gente está buscando levar para o meio onde nós atuamos, não é? E alguém pode pensar, e esse alguém até pouco tempo atrás era eu. E eu pensava assim, mas imagina quem sou eu, minha gente, eu não posso fazer nada por ninguém, eu mal cuido de mim, eu sou só uma formiguinha, não consigo fazer nada, não é? Mas com o passar do tempo a gente entende que formiguinha também trabalha e muito. Então o que a gente precisa se perguntar de fato é, será que realmente não existe nada que a gente possa fazer em benefício de alguém? E aí é onde eu quero mencionar os trabalhos sociais que a casa espírita a qual frequentamos tem, não é? O Viana, por exemplo, tem muitos projetos de assistência, como Eva falou no início, não é? E muitas vezes o que esses projetos pedem de nós são coisas simples. Eu vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, o Viana nos pediu que nós trouxéssemos aquelas garrafinhas de 500 ml que a gente compra quando consome refrigerante. Sabem aquelas? Não é? E para que o Viana nos pediu isso? Para que essas garrafinhas pudessem ser reutilizadas na distribuição de água nas ruas. Água, minha gente, água. Algo tão básico, tão essencial como água. A gente não faz ideia do quão difícil é se ter acesso à água para quem se encontra nas ruas. E alguém pode pensar também, e esse alguém também era eu, podia pensar assim, mas eu só tomo um refrigerantezinho por semana, nem vou levar uma garrafinha só, não vai fazer diferença, vou passar vergonha, não é? Aí é que a gente se engana. Aquela garrafinha que a gente traz vai ajudar a saciar a sede de um irmão nosso que está na rua. Então, quando eu falo aqui dessa distribuição de água nas ruas, ela vai muito mais além do que isso. Quem distribui a água nas ruas aqui no Viana, como Eva também disse no início, é a campanha São Francisco de Assis. E essa campanha, essa nossa campanha, distribui muito mais do que isso. Ela distribui água, sim, mas também distribui roupas, calçados, agasalhos, lençóis, cobertores, refeições como sopas, cachorro-quente, sucos, não é? A gente busca levar o pão da carne, como Eva também diz, mas também levamos o pão do Cristo, palavras dela também, não é? E esse pão do Cristo se traduz em música, né? André acompanha muitas vezes, não é? Em preces, em acolhimento, em escuta afetiva e ativa para quem não tem a menor dignidade no meio da rua, não é? E sempre existe algo que a gente possa fazer em benefício de um trabalho assim, que nos pede tão pouco. Porque a ideia aqui não é que cada um de nós faça muito além das nossas forças. É que cada um fazendo pouco que lhe cabe fazer, surge aquela frase que a gente já conhece, que já é um clichê, né? Que a união faz a força, que juntos somos mais. E junto à campanha São Francisco também temos a campanha do quilo, que mais uma vez eu reforço. São 200 cestas básicas, não é fácil conseguir, não é? Todos esses alimentos. Então, nos lembremos desses projetos sociais, nos lembremos que a gente tem a capacidade de dar os nossos passos de formiguinha, como falamos lá no início, e juntos a gente vai provocar uma grande mudança, que é tão necessária e tão essencial. E abordando esse tema, dessa passagem da vida de Francisco, nesse grande encontro, o autor também faz um comentário muito bonito, que eu acho pertinente trazer também para vocês, que é quando ele diz assim: nenhuma mudança externa terá base e se consolidará sem que uma revolução ocorra dentro de nós, em nossos valores, em nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros. E quando isso acontecer, é que a gente vai ter um mundo mais harmônico, mais generoso e menos indiferente também, não é? E eu já estou olhando para o relógio, vou começar a correr. Nesse momento aqui de Francisco, que a gente chama de o abraço mais importante, aqui a vida já tinha começado a caminhar cada vez mais. E Francisco já não se encontra mais em Assis. Ele abandonou o pai, a mãe, a cidade de Assis e agora ele está em Gúbio.
E em Gúbio, ele começa a trabalhar em um leprosário. E lá, depois de um longo dia de trabalho, ele começa a se recolher e ele vai para o quintal do leprosário, que era onde ele gostava de dormir olhando para as estrelas. Bem a cara de Francisco, né? E aí, quando ele adormece, ele tem um sonho ou uma nova experiência espiritual, que é como eu gosto de chamar. E nessa experiência, Francisco se depara com aquele homem rancênico que ele havia abraçado nas ruas de Assis há um tempo atrás. Acontece que quando ele olha para esse homem, ele vê que o rosto dele está completamente ou seriamente destruído pela lepra, pela doença. Mas ele percebe que havia um passarinho pousado no ombro desse homem, cantando feliz. E aí Francisco pensa assim, bem, se um passarinho consegue pousar no ombro desse homem e canta feliz desse jeito, eu também vou conseguir acolhê-lo e abraçá-lo mais uma vez. E é isso que ele faz. Se dirige até esse homem, o envolve em seu abraço, e depois de um certo tempo ele se desenlaça e busca o olhar desse homem mais uma vez. Mas qual é a surpresa que Francisco vai ter? Ao olhar para esse homem agora, ele vê que esse homem está com o rosto completamente saudável, curado. E agora a face que esse homem revela é a face perfeita de Jesus. É Jesus quem está ali, abraçando e sendo abraçado por Francisco naquele momento. E é Jesus quem está olhando nos olhos de Francisco e dizendo as seguintes palavras, assim: Francisco, hoje você verdadeiramente me encontrou, porque amou o Cristo pobre, o Cristo doente, o Cristo miserável que mora em cada ser humano. Ninguém se diviniza sem antes se humanizar. Eu me acho presente nas chagas de todos os sofredores, embora a maioria me procure apenas nos templos de pedra, rogando favores exclusivos. E depois dali, Francisco retorna, acorda, e para sua surpresa tem um passarinho também pousado em seus ombros, cantando feliz. E, gente, ao ler essa passagem do livro, que é tão linda, tão comovente, tão profunda, não é? A gente pode destacar essas palavras quando Jesus diz: ninguém se diviniza sem antes se humanizar. E aí eu pergunto, como é que nós nos humanizamos então? Como é que isso acontece? Nós nos humanizamos através dos nossos relacionamentos. Nós nos humanizamos quando demonstramos respeito uns com os outros, né? Respeito esse que nós nos devemos. Então, quando nós não nos respeitamos, nós não estamos amando Jesus, né? O amor de Jesus nos eleva e nos educa também. E Jesus também diz: eu me acho presente nas chagas de todos os sofredores. Jesus não exclui ninguém. Francisco não exclui ninguém. E aí, mais uma vez, eu sou obrigada a me perguntar: ainda há pessoas sendo excluídas no nosso planeta hoje? Infelizmente há. Ainda há pessoas sendo excluídas por suas etnias, por sua orientação religiosa, por sua orientação afetiva. Ainda há animais sendo excluídos também, sendo abandonados nas ruas, sendo envenenados nas ruas. Então, Francisco, auxiliado por Jesus, nos inspira a pensarmos sobre essas temáticas também. E sobre uma forma que nós possamos encontrar para atuarmos também nesses temas. Nas nossas redes sociais, nas nossas conversas com nossos familiares, entre os nossos amigos, não é? Porque, gente, se ainda existe tanta dor nesse mundo, que não sejamos nós aqueles que vão contribuir para que essas dores se intensifiquem, se propaguem ainda mais, não é? E Francisco nos inspira a isso. E eu estou preocupada com a hora, vou correr ainda mais. Nesse último momento, é o último, da vida de Francisco, tá bom. Nesse último momento da vida de Francisco que nós vamos abordar, que a gente chama de a humildade que redime. Então, o que é que acontece? Depois de
toda essa caminhada que a gente viu de transformação de Francisco, ele aqui já se encontra ativamente nos seus trabalhos sociais, sim, com os leprosos e com os mais pobres que ele ainda. E para realizar esses trabalhos, ele precisava, muitas vezes, ir de casa em casa, bater de porta em porta, pedindo ajuda, não é? E em um desses momentos, ele chega a uma casa e bate a uma porta. E havia uma janelinha logo acima da porta que se abre pelo dono da casa. E Francisco, ao vê-lo, estende as suas mãos e diz o quê? Quem lembra da frase? Uma ajuda pelo amor de Deus. Vejam as voltas que o mundo dá, não é? Agora era Francisco quem pedia ajuda. E detalhe, nem era para ele. Era para quem ele ajudava. E, minha gente, como é que esse homem reage? Esse homem simplesmente cospe nas mãos de Francisco e o chama de louco. Aí vocês imaginam eu lendo esse livro e me perguntando, meu Deus, como é que eu reagiria numa situação como essa? Não é? Como é que cada um de nós aqui reagiríamos? Não é? Que face nossa nos seria revelada nesse momento? Acontece que Francisco nos dá mais uma lição. Francisco ali, ele se transporta mentalmente para o momento de sofrimento descomunal de Jesus na cruz. E aquilo traz um sentimento de paz e de força indescritíveis para Francisco. E eu fico imaginando, aí sou eu fico imaginando Francisco pensando assim, bem, se o mestre que era o mestre passou pelo que passou com dignidade, eu também vou conseguir passar por isso aqui, porque isso aqui é muito pequeno para que eu não consiga superar, não é? E a partir daí, Francisco olha nos olhos desse homem e diz o seguinte: o que o Senhor acaba de me dar, reconheço que mereço totalmente. Entretanto, para os pobres, o Senhor tem alguma coisa? E aí, quando eu li, eu pensei, olha, Francisco, eu discordo de você, viu? Você não merecia passar por isso, não. Mas eu parei por aí que eu não vou discutir com o Francisco, né, gente? De jeito nenhum. Acontece que essa humildade foi tão tamanha que aturdiu, que tocou tanto o coração daquele homem, que dali a alguns instantes aquela porta daquela casa se abriu. Aquele homem surgiu envergonhado do ato violento que havia cometido, trazendo alguns pães, os entrega para Francisco e diz, olha, só o que eu tenho, e é pouco para redimir o meu erro. E vejam o que Francisco disse para esse homem. É só o que Deus lhe pede, meu irmão. Deus haverá de abençoá-lo, pois ele se alegra quando socorremos nossos irmãos necessitados. E foi embora. Feliz. Então, gente, esse era o nosso amigo Francisco de Assis. Como a prece tão linda que o Infinito Bem cantou no início, que lhe é atribuída, não é? Ele era, de fato, esse instrumento da paz de Deus no mundo. Onde havia ódio, Francisco levava amor. Onde havia ofensa, ele levava perdão, né? Francisco, ele refletia sobre as suas palavras, sobre os seus atos. Ele pensava como essas palavras e atos iriam impactar as pessoas à sua volta. Porque ele já entendia que era através desse bem sendo colocado em movimento que ele iria ali consolar, acolher, compreender, amar mais do que ser amado, como a música diz, não é? Alguns estudiosos dizem que Francisco descobriu o grande segredo da vida, que é dando o que se recebe, ou seja, é doando aquilo que de melhor nós temos nos nossos corações, que a gente vai receber o que Deus tem para nos dar, não é? E eu vou além, ele também descobriu que é perdoando o que se é perdoado, porque Jesus também disse, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Então, que nós reflitamos, como Francisco também o faria, nos perguntando algo simples assim. Por exemplo, qual o impacto das minhas atitudes nos ambientes em que estou inserido ou inserida? Qual a impressão que eu exerço sobre as pessoas ao meu redor?
Pensemos sobre isso, né? E para concluir, deixando uma frase proferida por Francisco, já no finzinho da sua vida física, já muito doente, muito debilitado. Francisco, então, reúne os seus amigos mais íntimos e, numa tentativa, na minha visão, de estimulá-los a continuar com esse trabalho, né, de amor em movimento, em prática, Francisco diz o seguinte para eles: comecemos, irmãos, porque até agora pouco ou nada fizemos. Então, gente, Francisco disse isso. Dá para acreditar? Francisco disse isso. Então, de fato, depois que eu falo sobre Francisco, eu entendo que, de fato, a gente precisa mesmo falar sobre ele e falar de histórias de vida como a dele, para que a gente se inspire, encontre forças para fazermos o bem no limite das nossas forças, como diz a pergunta do Livro dos Espíritos, né? E nunca pensemos também que o que nós temos para fazer, temos para dar, é pouco demais. Porque Francisco também nos disse agora há pouco que é só o que Deus nos pede, né? Então, obrigada a todos pela paciência da escuta. Deus abençoe a todos. E como Francisco nos diria, muita paz e bem. Obrigada, gente.